reconciliados com Cristo. Bem, como não ser reprovado? Passo agora a compartilhar com todos vocês aquilo que eu tenho certeza que Deus me mostrou nos dias atuais para que a gente compartilhe com essa imensa audiência, com você que você é tão especial. Bem, para não ser reprovado, tem algumas coisas a serem observadas. Primeiro, você deve estar no lugar correto, ouvindo aquilo que é correto, da pessoa correta. Então, temos 3 passos importantes que você deve observar. Para não ser reprovado, você deve estar no lugar correto, ouvindo o que é correto, da pessoa correta. E no decorrer, aqui, você vai compreender como é simples de você analisar se onde você está é correto, se o que está ouvindo está correto e se a pessoa que você está ouvindo é a pessoa correta para você ouvir. E como sempre, eu gostaria de começar essa ministração com um caso hipotético, um caso imaginário, uma parábola, uma comparação, uma explanação para que você possa, junto comigo, viajar e chegar a conclusões no dia de hoje. Imaginemos aqui então um caso hipotético, ok? Pois bem, para que uma pessoa exerça, esteja apta para exercer, para trabalhar em uma determinada profissão, isso é um caso hipotético, tá? É necessário que ela seja formada naquilo. Verdade? Porque senão, se ela não for formada naquilo, como é que ela vai exercer aquela profissão? Então, essa pessoa, durante seus estudos, durante o seu preparo, ela aprende uma porção de coisas. Algumas carreiras demoram 4 anos de estudo, outras demandam 6, outras demandam 8, outras demandam, depois dos 8, alguma especialização, como é o caso da medicina, numa área, específica. Então, durante todo esse tempo, esse estudante, essa pessoa que está ali se preparando, ela aprende coisas, ela vê coisas, ela adquire conhecimento de determinadas situações, coisas que ela nem imaginava que era daquele jeito. Sim ou não? Ela, puxa, nunca pensei que isso fosse assim, nunca pude imaginar se isso era assim. Então a pessoa vai aprendendo e vai adquirindo conhecimentos que as outras pessoas não. Porque ela que está estudando ali, porque ela quer desenvolver aquela profissão. Então, se a pessoa não aprende os ensinamentos durante a sua universidade, o que vai acontecer com ela no final do curso? Ela vai ter que repetir o curso. Repetir o curso até, em caixa alta, em letra maiúscula, até que. Até que o quê? Até que ela compreenda aquilo tudo que foi ensinado para ela. Em outras palavras, a pessoa chega no final do curso sem ter convicção daquilo que ela estudou durante muito tempo, muitos anos. De maneira, então, que se a pessoa quiser se formar, ela quiser exercer, quiser trabalhar, quiser fazer, desenvolver aquilo ali, ela tem que se formar. Ela tem que ser aprovada naquele estudo, naquela linha, naquela direção, naquela carreira que ela está se propondo a viver na sua vida. Então, eu agora paro aqui com o caso hipotético e me dirijo a você, nesse momento, você que está me assistindo. Primeira coisa, reprovado aqui no tema de hoje, significa não reinar em vida. Como eu falei um pouco no princípio, reprovado não é perder a salvação espiritual. Reprovado é você não desfrutar desses bens que estavam prometidos para hoje e que hoje já estão presentes. Então, reprovado é uma pessoa que, em lugar de estar reinando em vida, essa pessoa estaria ralando em vida, que é uma vida sem
desfrutar dos benefícios que estão prometidos. Estou repetindo aqui de propósito. Então, se você deseja viver reinando em vida, se você deseja viver aprovado, né, existe algo imperativo que você precisa entender e precisa receber aí no teu espírito. Cristo tem que estar formado em você. Como é que é isso? Bom, em Gálatas capítulo 4, verso 19, hoje nós não vamos apresentar versos na tela, mas eu vou citar e seria bom você anotar. Por isso eu te pedi que pegasse caneta e papel. Sempre faça isso nas nossas palestras de domingo. Tenha sempre o teu bloquinho, o teu papel, a tua caneta. É bem importante você anotar. Em Gálatas 4,19, o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu vou ter que repetir esse sofrimento todo que eu passo, porque eu tenho que repetir as mesmas coisas, até que Cristo seja formado em vocês. Até que Cristo seja formado em vocês. Por quê? Porque as pessoas estavam submetidas a ouvir aquilo que o apóstolo Paulo falava, mas por algum motivo elas duvidavam, elas não utilizavam, elas não exerciam, elas não praticavam, não recebiam aquela palavra, então Cristo não era formado. Porque esse é o único e principal objetivo do ensino da graça de Deus, formar Cristo no crente. Olha que coisa interessante, formar Cristo no crente. Então, se Jesus já mora em você, se Jesus Cristo mora no teu espírito, se Jesus Cristo já é um só com o meu espírito, se Deus, né? Jesus Cristo é Deus, se mora no meu espírito, se eu já sou um com Deus, como está escrito em vários outros lugares, em Colossenses 2,10 diz que estamos completos nele. Por quê? Porque ele já mora em nós. Então, o que você quer mais? Estamos completos, né? Então, se isso tudo é assim, por que agora o apóstolo Paulo vem com essa? Com essa qual? De formar Cristo em você. É necessário formar Cristo no crente. Se Cristo já mora no crente, em Colossenses 1,27, olha o segundo verso aí, Colossenses 1,27, Paulo diz assim, eu quis fazer vocês conhecerem, né? Quais são as riquezas da glória desse mistério? Quer dizer que é um mistério que tem umas riquezas embutidas, incluídas com ele, né? Que agora está revelado, ou seja, já não é mais mistério, já foi explicado. E qual era esse mistério que agora foi explicado? Que Cristo mora em vocês. E isso é uma esperança de glória. Então, ele quis fazer as pessoas conhecerem. O que significa isso? Ele ensinou. Assim como eu estou ensinando. Eu não discuto com ninguém, eu não pelejo com ninguém, eu não brigo com ninguém, porque o mestre não está para discutir num debate, o mestre está para ensinar aqueles que quiserem aprender. Então, me parece que aqueles ouvintes do apóstolo Paulo, eles foram reprovados, porque Paulo disse em Gálatas 4,19 que tinha que sofrer de novo as dores de parto, até que Cristo fosse formado na mentalidade daquelas pessoas. Então, por isso ele tinha que ensinar novamente. Isso é como, então, o exemplo que eu dei antes, o universitário hipotético, que eu comentei agora há pouco, que chega no final e ele não arranca. Por quê? Porque ele não entendeu, porque ele não recebeu a palavra, ou porque ele não creu naquilo que os professores ensinaram para ele, naquela matéria que ele estava falando. Então, como é que as pessoas mostram, me dirigindo a você, né, e ao nosso contexto, espiritualmente falando, como é que as pessoas mostram, deixam ver, né, a sua reprovação? Ou melhor, como identificar alguém que está reprovado, né? Reprovado aqui é fadado a não reinar em vida. Como é que identifico alguém assim? Porque isso é importante. Para quê? Para que você não se deixe contaminar por aquilo que está ao teu redor. Porque normalmente, né, existe uma contaminação de espírito, que é uma contaminação de comportamento. Uma pessoa se comporta de uma maneira e aquela maneira daquela pessoa se comportar acaba te contaminando. O apóstolo Paulo, ele diz isso, não se deixem contaminar, né, de nenhuma maneira, de nenhuma forma. Então, é sinal que o comportamento das pessoas
pode contaminar a gente. E de repente, a gente está convivendo, ou está perto, ou trabalhando, ou estudando, ou caminhando, ou sendo vizinho de alguém que está reprovado no contexto de reinar em vida. Como é que se identifica isso aí? Bom, o primeiro do primeiro, ou seja, aquilo que é a prioridade antes da prioridade, é se os seus medos forem maiores que a sua fé. Ponto. Uma pessoa que tem os seus medos maiores que a sua fé está mostrando a sua reprovação. Aquela pessoa que tem medo, puxa, eu queria, e por que não? Ai, não sei, ai, me dá medo, ai, eu acho que eu não vou poder, ai, eu acho que eu não vou conseguir, ai, eu acho que eu vou fracassar, ai, eu acho que não vai dar certo, ai, eu acho que vai acontecer comigo aquilo que aconteceu com alguém, ai, eu acho que, puxa, isso não dá certo, isso não é para mim, né? A gente ouve muitas pessoas falando isso não é para mim. Então, essas coisas fazem com que os medos acabem abafando a atitude de fé que a pessoa está chamada a ter. Esse é o primeiro indício de uma pessoa que está fadada a não reinar em vida, né? Que está mostrando a sua reprovação, que está precisando ouvir de novo as mesmas coisas, porque ela não aprendeu, ela não entendeu e ela não colocou em prática. Então, outra evidência de uma pessoa que está reprovada, quando essa pessoa vai ao culto de oração para buscar a Deus. Poxa, mas onde é que Deus está? Deus está em teu espírito. Então, como é que eu faço para falar com Deus? Bom, vamos perguntar ao próprio Deus. Jesus de Nazaré, nos seus dias de carne, disse: quando você quiser falar com Deus, se tranque no teu quarto, sozinho, falando baixinho, em oculto, e Deus, que está ali, te responderá e manifestará publicamente aquilo que você falou com ele em oculto. E oculto, nessa palavra oculto, tudo junto, oculto significa sozinho, em oculto, não se deixando mostrar, não é no culto de buscar de poder de Deus. Então, uma pessoa que vai para alguma congregação buscar o poder de Deus é uma pessoa reprovada quanto ao entendimento da graça. E isso pode afetar você, porque ela vai todo dia. E como você não vai, de repente, ela pode querer te acusar, dizer que o teu comportamento é que está mal, quando na verdade o dela é que está equivocado. Outro ponto que você identifica uma pessoa que está reprovada: quando essa pessoa pede algo a Deus em oração, né, e com suas próprias palavras ela diz que não acredita. Ela usa palavras erradas, né? Ela não determina que isso já é dela. Ela diz que está esperando aquilo que está prometido que vai se manifestar. Mas quando? Nem ela mesma sabe. Então, falando as coisas dessa maneira, ela está sempre projetando para o futuro algo que ela já tem hoje, e ela já não desfruta hoje daquilo que ela já tem, porque em suas palavras, em sua oração, ela está usando as palavras equivocadas. Esse é outro ponto que a pessoa precisa repetir o curso. Outro ponto, uma pessoa que se ajoelha diante de alguém para que esse alguém ponha as mãos na sua cabeça e faça uma oração poderosa por si, por essa pessoa, ou uma pessoa que se ajoelha diante de uma estátua de gesso, diante de uma estátua de madeira que foi feita por um carpinteiro, um escultor qualquer. Ou seja, se Cristo mora em mim, quer dizer que Cristo está se ajoelhando diante de um pedaço de pau. Não precisa nem dizer que uma pessoa assim está reprovada. Cristo se ajoelhando. Quando uma pessoa duvida que são deuses caminhantes, nós somos deuses. Eu não vou dizer aqui que é com letra minúscula nem com maiúscula, porque diz que nós somos deuses porque somos filhos de Deus. E nós somos deuses que caminham nessa terra. E se Cristo mora em nós, é um com o nosso próprio Espírito, nós somos Cristo caminhando. Outro dia eu falei aqui para o meu filho: não, eu sou Jesus Cristo no corpo de Pedro Kelly.
Que confusão! Não é confusão nenhuma. Essa é a verdade. É um espírito perfeito habitando dentro de um corpo de carne. E Pedro Kelly é o nome do corpo da carne, porque o nome do meu espírito é Jesus Cristo, igualzinho o teu. Porque se ele fez um mesmo espírito contigo, o teu nome no espírito é esse. Por isso é que ele disse assim: não façam imagem de escultura nessa terra para mim. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Está entendendo agora as coisas que estão lá no Velho Pacto? Por que não faça imagem de escultura? Porque você é a imagem. Você é a escultura. Você é a escultura. Muito obrigado. Você é o templo. Não é aquela catedral ali com o sino badalando ali. Não é aquela igrejinha cor-de-rosa lá do interior. Ou aquela igrejinha branca lá do caminho. Não. Onde Deus mora é em você. Por isso é que ele disse: não faça imagem. Por quê? Porque ele iria morar no teu espírito. Então, tem muita coisa, muita revelação em relação a esse assunto de que Cristo mora em você. Não é simplesmente, Cristo mora em mim, mas na hora de agir, você age como se Cristo estivesse longe, você vai lá no profeta para buscar a profecia, profetada, né? Como eu costumo dizer e brincar. Então, quando a pessoa duvida que é um Deus caminhando, essa pessoa está reprovada, porque ela não vai usar os benefícios de ser um Deus caminhando. Ela não acredita nisso, ela não recebeu ainda, ela está como qualquer religião. E graça não é religião. Graça é muito mais do que dizer: sou abençoado e não tenho que pagar preço e não tenho que fazer os rudimentos que o sistema religioso exige, porque eu estou na graça. Graça é muito mais profundo do que isso, né? Então a gente já entra nesse assunto. Outro ponto de alguém reprovado: quando essa pessoa aceita, compactua e participa com aqueles que eu chamo de ministérios meia-bomba da graça. Sabe o que é o ministério da graça meia-bomba? Pensando que estão vivendo na graça. A pessoa está participando de um ministério que diz que nós somos salvos para sempre, mas que todo mundo faz reunião de oração. Isso é um ministério meia-bomba da graça. Por quê? Porque está buscando Deus lá não sei aonde, quando você, em lugar de estar falando com Deus, você está perdendo tempo aí, né? Vou te fazer uma pergunta aqui que eu anotei até em vermelho aqui no meu rascunho de hoje. Você iria a um consultório de um dentista que você soubesse que ele não se formou, não recebeu diploma? Você iria no consultório de um dentista para que esse dentista fizesse um tratamento em você? Você iria? Não. Você não passaria nem perto, né? Aí, nesse momento, você é uma pessoa normal, você está pensando assim, inteligente, né? Mas Pedro Kelly, ele não poderia nem ter consultório aberto e nem se chamar dentista ainda, porque ele não recebeu, não se formou, não foi formado, ele está estudando ainda, ou foi reprovado em alguma matéria, ele não foi formado, sublinhe, está entendendo o que eu estou dizendo, né? Estou comparando, ele não foi formado, então você não iria nesse consultório de dentista, não é verdade? E vou repetir a tua pergunta, Pedro Kelly, ele nem poderia ter consultório aberto. Pois é, essas igrejas que se dizem na graça, que fazem essas coisas todas da lei, não poderiam estar abertas, iguaizinho daquele consultório do dentista que não se formou. Por quê? Porque aquele líder não tem Cristo formado nele. Porque se ele tivesse Cristo formado nele, ele não fazia jejuns, não fazia imposição de mãos, não fazia culto de oração, não se ajoelharia diante de ninguém, nem incitaria que isso fosse feito desse jeito. Porque isso não é graça, isso é meia bomba. Uma graça meia bomba. Outro dia, essa semana, um abençoado comentou comigo: poxa, tem uma passagem que Jesus falou, né? Aonde estiverem dois reunidos
em meu nome, aí estarei no meio deles. É verdade. Então, como é que não tem que reunir para orar, Pedro quer? Isso foi no velho pacto. Quem falou isso foi Jesus de Nazaré. E ele se fez um com o teu espírito depois que ele ressuscitou. Então, é importante que você, no teu pensamento, faça uma linha de separação. As coisas que estavam no velho pacto ficaram lá. No novo pacto, tudo se fez novo. Nós estamos em Cristo e em Cristo tudo se fez novo. Agora a oração não é mais Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, livra-nos do mal, perdoa nossos pecados. Não pode orar assim. Por quê? Porque, olha, venha a nós o vosso reino já ficou para trás porque o reino já chegou. Essa oração era enquanto o reino não havia chegado. Estava próximo. Jesus falou assim, vai anunciando para todo mundo que o reino dos céus está próximo. Mas quando ele ressuscitou, ele instalou o reino dos céus em nós. Não é com aparência. Ele disse, o reino está dentro em vocês. Ou seja, eu. Cristo mesmo dentro de você. Esse é o reino. Né? Então, venha a nós o vosso reino. Perdoa nossos pecados. Ele não já perdoou? Até o padre na missa sabe disso. Eis aqui o Cordeiro de Deus que veio para perdoar o pecado do mundo. Então ele já perdoou. Se ele já perdoou, eu não posso mais rezar o Pai Nosso? Livra-nos do mal. Já livrou, ele destruiu o diabo. Os principados e as potestades e os expôs publicamente na cruz, diz Paulo aos Colossenses. Quer dizer que o Pai Nosso ficou para trás, meu irmão. Então, o Pai Nosso, você tem que inventar, atualizar, adaptar essa reza aí, essa oração aí. Entendeu? Graça. Graça não é o que estão dizendo por aí não, abençoado. Isso me dá muita pena. Muita pena. Né? Tem uma porção de pessoas por aí ensinando os maiores absurdos, dizendo que isso é graça. Outro dia, uma pessoa me perguntou, olha, eu vou num lugar que faz isso, que faz aquilo, e que faz imposição de mãos, o senhor acha que isso não é graça, não é? Eu falei, meu irmão, desculpe, não sou eu que acho. Isso está escrito. Leia em Hebreus capítulo 6, verso 1, 2, 3, você vai ver. Paulo diz, não repita essas coisas, e começa a listar algumas dessas coisas. Isso não é graça, não. Então tem uma porção de gente participando de ministérios meia-bomba da graça, pensando que estão em graça, achando que a graça é só mais uma religião e se tornam, na verdade, legalistas da graça. Eu vou falar uma coisa aqui que eu anotei também em vermelho. Essas pessoas deveriam estar sentadas e de boca fechada para não falar tanta besteira como estão falando por aí. E o apóstolo Paulo me ajuda. Em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6, ele diz assim, Timóteo era um colaborador de Paulo, que Paulo não podia estar em todo lugar, né? Por exemplo, ele não foi aos Colossenses, a Colossos. Paulo tinha pessoas que ajudavam ele lá. Os colossenses nunca viram a cara de Paulo. Por quê? Porque naquela época não havia internet e Paulo não pôde viajar até lá. Então ele dizia, vocês que nunca viram meu rosto, mas tinha lá um colaborador, Epáfras, me parece que esse era o nome dele. Ou seja, Paulo tinha pessoas que eram enviadas e que ministravam em seu nome, ajudadores em vários lugares. Né? Então, Paulo enviou a Timóteo a uma certa localidade e dando instruções a Timóteo, olha, aí tem um grupo grande de pessoas, muito cuidado com o que você vai falar para essas pessoas. Trate os mais velhos assim, trate os mais novos assim, trate a congregação assim, cuida da tua própria vida, cuida de ti mesmo e da doutrina, para que você não seja acusado, mal falado, difamado. E começou a dar uma porção de instruções para Timóteo, porque Timóteo estava representando a graça lá. Então, Timóteo deve ter falado, Paulo, tem uma porção de gente aqui que está querendo pegar o microfone e falar.
sobre a graça. Então, a respeito dessas pessoas que iriam pegar o microfone e falar, o apóstolo Paulo deu um conselho, bem sabe, que eu queria repetir aqui para você que está me ouvindo. Que não seja neófito. Neófito, neo, significa novo, né? New, lá do Matrix. New. Neo significa novo. Novo na fé. Novo na graça. Novo no entendimento. Né? Que essa pessoa que for ministrar não seja um neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Diabo com letra minúscula, condenação da sua própria carne. Soberba é uma coisa diabólica, né? Porque está na carne de todos nós. E uma pessoa nova, né, corre o risco de ficar soberba. Né? E se essa pessoa ficar assim, ela vai cair num laço tremendo, ela vai se enredar toda. Então o apóstolo Paulo, cuidando da congregação, ele dizia: Timóteo, presta atenção que essa pessoa que você vai colocar no púlpito não seja novo na fé. Porque uma pessoa nova nessa fé, ela não pode falar, não deve falar. Por quê? Porque ela vai se enredar. Primeiro, porque ela não vai apresentar corretamente os mistérios. Segundo, porque quando lhe fizerem uma pergunta, muitas vezes ela não vai saber responder. E por causa da soberba de sua própria carne, ela vai inventar uma resposta. E aí vai entrar num laço que eu não queria estar na pele dessa pessoa. Então, pessoas que estão pretendendo ensinar a graça sem conhecê-la, isso não forma Cristo no crente. Isso confunde mais do que ajuda. Melhor ficarem calados. Em Colossenses 1, 28 e 29, vai aí outro verso, é tudo isso que eu anuncio. Paulo dizia nesses versos: eu anuncio a Cristo. Eu anuncio que Cristo mora em vocês, ele diz no verso de cima. E depois ele vem dizendo assim: ensinando e admoestando a todo homem gênero, né? Apresentando perfeito em Cristo Jesus. Quer dizer que você está perfeito. Você não tem defeitos no teu espírito. Em Cristo Jesus você está perfeito. Agora, se você não age dessa maneira, você está reprovado. Me entende o título? Como não ser reprovado? Em toda sabedoria, diz o apóstolo Paulo, né? Em toda sabedoria. A graça de Deus é uma ministração, é uma palestra repleta de sabedoria. Você que me acompanha aqui, você percebe a sabedoria, que não é minha, claro, eu nunca disse que era minha. Nunca disse que era minha. Eu apenas sou um veículo de exposição para alcançar pessoas como você. Assim como um dia eu fui alcançado por esta sabedoria. O que alcança a pessoa não é você ficar ao lado do partido político do momento, não é você arrumar briga com aquele pastor que só vive pedindo dinheiro, não é você condenar uma outra pessoa porque ela pensa diferente de você. Isso não é sabedoria da graça. Isso são confusões e discussões que o apóstolo Paulo, escrevendo, disse assim: não entre nessas discussões que mais acarretam divisões do que crescimento. A graça de Deus, a sabedoria da graça de Deus me diz, me ensina e não me deixa perder tempo com bobagens. Eu, quando vejo um comentário de algum indouto nas redes sociais do nosso ministério, eu simplesmente deleto. Eu não vou responder a alguém que não tem público e quer surfar na onda do nosso público, e o nosso público não está aqui para discutir, nós estamos aqui para ouvir as instruções, entendê-las, colocá-las em práticas e reinar em vida como aprovados que nós somos, né? Por que você está perfeito? Porque Cristo mora aí. Colossenses 1, 27, 28 e 29. Esse é o meu trabalho e eu combato com eficácia.
Tudo bem que eu falo bastante tempo, mas domingo é ao vivo, me permita. Nos outros dias, nós temos vídeos de 5 minutos, agora eu estou publicando vídeos de 1 minuto, com revelação, com conhecimento, com sabedoria, para que você possa ser alcançado, possa reinar em vida e possa ser aprovado. E o último verso que eu quero comentar contigo hoje está em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. É o último capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, verso 5, ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos e vedes se estáis na fé. Ou não sabeis que Cristo mora em vós? Parece que lá naquela época havia dúvida. E se não for assim, estáis reprovados. Dizia o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Será que você não sabe que Cristo mora em você? Se você não sabe, você está reprovado. É melhor você entender isso para que você possa estar aprovado. E o que acontece? Quando a pessoa entende isso, uma porção de escamas dos seus olhos caem. Uma porção de atitudes começam a mudar. Ela já não reza mais o Pai Nosso, porque aquilo ela já entendeu que se Cristo está em mim. Agora a conversa é diferente. Quando eu estava paquerando a Margarita, a minha morena, eu tinha uma forma de encantar, né? Assim, tinha uma distância. Por quê? Porque eu estava me aproximando. Pois muito bem. Uma vez que nós nos casamos, agora o relacionamento é diferente, é mais intenso, é com mais propriedade, já é um relacionamento mais profundo, um relacionamento mais íntimo, um relacionamento mais vigoroso, um relacionamento maior. Ela está mandando eu parar de falar aqui. Você está me entendendo? O teu relacionamento com Deus não é Deus lá, aleluia, bem longe. Não. Ele mora no teu espírito. Se você não sabe disso ainda, está na hora de saber. Para isso que nós estamos aqui. Convide alguém, divulgue, se inscreva no canal e me ajude a fazer esse canal crescer e ser divulgado. Você recebe essa palavra de hoje? Como não ser reprovado? Aí estão os passos. E você identificar alguém reprovado, né? Porque você está aprovado. Mas você analisando esses passos, você identifica, tem que ter cuidado com fulano, com cicrano, porque pode me contaminar, pode contaminar minha casa, pode contaminar minha forma de viver, e isso pode afetar o meu reinado em vida. E se na verdade eu estou aqui para reinar em vida, eu quero reinar em vida. Então aí estão os passos que eu tenho certeza que estão agregando valores na tua vida e que a partir de hoje tua vida não será mais a mesma. Bom, eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam até aqui. Agradeço a você que está compartilhando nossos temas. Muito agradecido por aqueles que semeiam aqui no nosso canal. A tua semente possibilita que essa palavra corra, que nós possamos estar dedicados a alcançar outras pessoas através dessas palestras e ministrações. Vai aparecer na tua tela agora o código Pix, já está aí, né? Os códigos Pix, e esse é o momento de você enviar a tua semente para o Ministério Reconciliados com Cristo, para que nós mantenhamos a rádio no ar, para que mantenhamos as edições de áudio, as edições de vídeo, e todos esses estudos, todo esse alcance e esse atendimento que a gente tem feito aí ao redor do mundo inteiro pela internet. Desde já eu agradeço por você ter plantado a tua semente nesse momento. Declaro na tua vida a manifestação do crescimento, da prosperidade, da paz, a paz de Deus que excede todo entendimento habitando no teu coração. É isso que está prometido para você. Então, abençoado, até o nosso próximo encontro. Domingo que vem estamos ao vivo novamente. Durante a semana nós temos vários vídeos bonitos que eu queria que você assistisse e compartilhasse também, tá bom?
Tudo isso eu compartilho com você porque eu quero que você renove tua mente. Então, transforme tua vida. Tchau.